Eles querem manter o povo ocupado, o povo distraído. Porque aí, quando você está muito ocupado, distraído, você não consegue enxergar o que está acontecendo em sua volta. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Como descrito aí no título do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a ilusão que este mundo é, né? E quando a gente conhece, busca a palavra de Deus, consegue ter um discernimento, Deus concede esse discernimento através da intimidade com Ele. E a gente, principalmente também da parte da palavra de Deus, né? A gente vê que começa a perceber que quase tudo nesse mundo, ou tudo, é puramente ilusão, é puramente vaidade, é puramente paixões carnais que o ser humano possui, né? Então, hoje vivemos, a maioria de nós, seres humanos, vivemos de forma automática, muitas das vezes de forma consciente e inconsciente, né, nesse sentido, e acabamos esquecendo, né, a vida, né, quando a gente vê, já passaram 10, 20 anos, né, e também não tem para onde correr, né, meio que é o que a política talvez nos impõe. Então, pessoal, quando a gente tem um governo que age dessa forma, em prol deles mesmos, estão cada vez mais se endividando, endividando mais o país, privatizando, vendendo o país para os outros países, os países poderosos de primeiro mundo, o Brasil infelizmente virou uma colônia, isso que é verdade. Então, cada vez mais estão imprimindo dinheiro, cada vez mais o dinheiro está valendo menos, cada vez mais a inflação sobe, sobe impostos, sobe roubos, porque já é uma moeda desvalorizada. Então, isso tudo reflete em quem? Na classe trabalhadora, na classe que ganha ali, classe média, classe baixa, que é a maioria. Então, cada vez mais as coisas ficando mais caras e cada vez mais o dinheiro valendo menos, o que sobra para o ser humano, para o trabalhador? Pô, vai ter que trabalhar cada vez mais, buscar mais renda extra, que buscar se esforçar mais, se matar, estar na corrida dos ratos, se matar para poder sobreviver, entendeu? Muitas das vezes a gente não tem mais tempo para ter um lazer, a gente não consegue mais baixar aqui a energia, você está sempre tendo que se preocupar com alguma conta, com alguma coisa. Então, é muito terrível isso. Então, você tem que viver sempre preocupado pelo fato de um governo servir ao diabo. A verdade é essa, servir ao inimigo. Né? Acho que eu olhando assim, eu não vejo nenhum governo seguindo o que Deus prega, né? Então, pelo contrário. Então, isso faz com que a gente tenha dois, três empregos, vive no modo automático, vive numa forma inconsciente e não a gente e é isso que eles querem. Eles querem manter o povo ocupado, o povo distraído, porque aí quando você está muito ocupado, distraído, você não consegue enxergar o que está acontecendo em sua volta. Você não consegue enxergar o que eles estão fazendo, o que eles estão impondo, por que a gente está passando por isso. As pessoas hoje em dia não têm essa questão, esse discernimento, né? As pessoas hoje em dia não têm essa, esse, as pessoas não querem construir um raciocínio. O Estado, o governo vai lá, impõe, impõe, impõe e a gente vai seguindo, entendeu? Então a gente tem que, nós somos a maioria, né? Se a gente se juntasse, não tinha esses caras poderosos, eles tinham que dar algum jeito. Ah, porque a gente é a maioria. Mas o povo, eles criam, igual eu falei, eles criam essa divisão de povos entre esquerda, direita, não sei o quê, centro, sei lá o quê. E aí o povo fica todo ali, tipo, todo brigado com eles mesmos, por puramente hipocrisia, puramente ego, e não enxerga. Tem muitas pessoas hoje em dia que já estão enxergando isso, né? Tem essa questão, tem algumas pessoas, mas infelizmente é a minoria ainda. Então a maioria está ali tentando, o que que eu vou querer saber disso? Eu tenho que trabalhar, que eu tenho que pô,
ter dois empregos, três empregos. Eu não vou dar moral pra isso, não tem o que fazer. Então a pessoa vive no automático, ela não percebe o que está acontecendo em volta dela. E isso é muito triste, sabe? As pessoas estão sendo cada vez mais controladas, porque se a gente não estar, por exemplo, numa vida onde a gente tem que trabalhar, às vezes dois empregos, né? Eu sou CLT, trabalho de CLT, né? E eu sei como que é isso, já trabalho em dois empregos, ou das 8 às 5h30 era um trabalho, e após isso eu fazia entregas à noite, então eu sei como que é isso, né? Trabalho com entrega das 7 às 11 meia-noite. E muitas das vezes, né, a gente foca muito, né, nisso, né, de querer ganhar um trocado, querer lutar pela sobrevivência, né, a verdade é essa, né? Para nós que somos de baixo, vamos dizer assim, a gente tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa, porque senão não temos como sobreviver, né? Então, a verdade é essa. Mas, quando a gente tem um discernimento, né, a gente é necessário fazer isso para sobreviver. Em- Mas a gente percebe que tudo isso é uma corrida de ratos, né? Então a gente está servindo uma política, a gente está servindo um governo, né? Onde eles impõem para nós, através de corrupção, através de desvio de dinheiro, né? Através de um país falido que não tem lei, que não funciona as leis, que onde as pessoas, onde um país em que compensa, infelizmente, não ser honesto, né? Leis fracas, né? O pessoal da política ali, a maioria é corruptível, né? Se corromperam, tem vários amiguinhos ali, várias alianças entre eles, que eles governam em prol deles mesmos, né? E não do povo, né? Eles criam essa treta de um lado esquerdo, outro lado direito, para dividir o povo, né? Para o povo dividido é um povo mais fraco, é um povo que consegue ser mais controlado, né? E a política também é assim, né? Se você está lá no parlamento, é muito difícil, por exemplo, você unir a ideia dos dois lados, né? E eles não governam para o povo, governam para eles mesmos. Se um lado não for a favor daquilo, o outro for, então vira embate. Eles não pensam realmente na necessidade do povo. Mas a verdade é que isso tudo faz parte de uma agenda, isso tudo faz parte. Eu creio que o fim do mundo, né, perante a palavra de Deus, está cada vez mais perto. E, infelizmente, isso é necessário acontecer para que se cumpra, né, o último livro da Bíblia, né? Então, no último livro da Bíblia fala que vai ter uma crise mundial, né? Então, infelizmente, né, para gente que é cristão e acredita na Bíblia, a gente vê esses tempos se cumprindo, né? E a gente não vê, infelizmente, essa questão de uma perspectiva de melhora, né? Eu acho que não vai ter isso, né? Infelizmente, ao passar dos anos só vai piorar, né? Pode ser que em 3 anos e meio, eu não sei quando começa os 7 anos da grande tribulação do anticristo. Então, o anticristo vai governar 3 anos e meio, vai proclamar uma falsa paz. E às vezes 3 anos e meio a gente vai pensar que Deus, que vai estar tudo resolvido, que agora vai, mas, né, infelizmente não vai. E a tendência até lá, infelizmente, é só piorar. Então, o mais importante, né, em nossa vida é conquistar a nossa salvação. É porque se nós formos olhar para esse mundo, é tudo ilusão. Vaidade é ilusão, materialismo é ilusão, paixões carnais é ilusão. Isso tudo, mentira é ilusão. Tudo é ilusão, né? A não ser as virtudes que nos alimentamos dessas virtudes e colocamos em prática. Passamos para os nossos filhos, para as pessoas em volta da gente, passamos o bem, né? Uma verdade universal.
né? Onde virtudes está na Bíblia, né? O livro da vida é a Bíblia. Então Jesus Cristo apenas nos ensinou virtudes, né? Ensinou verdade. Nesse mundo há dois lados, a verdade e a mentira. Infelizmente, pelo que eu vejo, por exemplo, a mentira, ela é a maioria. E são poucos que buscam a verdade. Por que eu penso isso? Porque a verdade, ela no início, para quem, por exemplo, quero uma pessoa que vive uma vida de mentira, de ilusão, de enganação, ela começa a buscar a verdade, a palavra de Deus. Ela começa uma batalha espiritual, porque a guerra aqui não é carne, não é física, é espiritual. Todo o nosso comportamento, toda a nossa atitude, nosso pensamento tem uma questão espiritual antes de tudo. Então, tudo que a gente faz, fala, todo o nosso comportamento, tem um mover espiritual, tem um motivo daquilo. Então, tudo libera uma palavra que a gente fala, tudo está no mundo espiritual. Então, quando decidimos buscar a verdade, a gente começa a entender que a gente começa uma batalha dentro da gente contra a mentira, automaticamente, e não é fácil, não é fácil, né? A gente começa a querer buscar aproximar de Deus, ou seja, afastar do pecado, né? Afastar das mentiras, das paixões, das ilusões. E isso é difícil, porque você, por exemplo, eu conheci a palavra de Deus aos 25 anos. Dos meus 25, eu não sabia nada. Não fui criado num ambiente que não era cristão. Então, eu fui conhecer a palavra de Deus aos 25 anos, presença de Deus também, de idade, hoje eu tenho 27. E eu fui uma pessoa que conheci pela dor, né? Na Bíblia falou a gente vai pela dor ou pelo amor. Mas independentemente se foi pela dor ou amor, eu sou muito grato a isso, porque é como se você se libertasse e quando você tivesse uma visão diferente do mundo. Não estou falando que ninguém é uma pessoa espiritual é melhor ou pior que ninguém, mas você enxerga, né? Inevitavelmente você enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Deus fala que quem é do mundo está morto e quem é do reino de Deus está vivo, né? Quem está do mundo perderá e quem perder o mundo para conquistar Deus ganhará. Então, e não é fácil, né? Você lutar contra o mundo, pois a sociedade em si, as pessoas em si, a maioria estão, né, no mundo e a gente renunciar essas coisas que a gente praticou por vários anos na nossa vida é um processo, né? Então começa uma luta, uma guerra espiritual muito grande ali. E a gente começa a se sentir a gente constrói um discernimento maior e a gente sabe identificar o que é ilusão ou não, sabe? O que é verdadeiro ou não. Então, eu acho que a gente tem um discernimento, eu acho que é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter, né? Porque muitas das vezes tem pessoas vivendo uma falsa verdade, né? Achando que vivendo uma vida de mentira, achando que é verdade, porque não tem discernimento, porque não conhece a verdade, entendeu? Então tem muitas pessoas sendo enganadas, muitas pessoas sendo distraídas para que se cumpra, né? O porque vai se cumprir, né? Então não tem como. Na Bíblia fala que todos são chamados, mas os poucos são escolhidos. Então, Deus chama todo mundo para a presença dele, para servir, para ter obediência. Só que a maioria não vai aceitar, né? Por quê? Eu vejo. Porque é difícil você renunciar. Imagina você, um homem, mulher, por exemplo, você querer renunciar à relação sexual, você querer renunciar à sua vaidade, entendeu? Você querer renunciar às suas paixões, sua gula, seus vícios, sua mentira, suas fofocas.
É difícil, não é fácil. Então é um processo árduo que a gente não pode desistir, né? Porque se Deus nos chamou, a gente tem que ir até o final, até o último dia de nossas vidas, colecionar essas virtudes, buscar a palavra de Deus e vencer o mundo, né? Jesus Cristo veio em carne e nos mostrou que é possível, mostrou o caminho. Não é fácil, né? Porque Jesus também foi, lógico, ele era o Filho de Deus encarnado, mas ele ele encarou todo tipo de tentação que nós seres humanos tem aqui na Terra e ele não se deixou levá-las por elas, ser levado por elas. Então nesse mundo tudo é ilusão, né? Eu falo na questão seguinte: eu não sou contra, eu não acho que ninguém pode ser contra isso. Por exemplo, há uma pessoa, por exemplo, eu, ou nós que somos a maioria que estamos na parte de baixo da sociedade, em questão financeira, por exemplo, em questão de condição social, não tem nenhum problema a gente querer buscar melhorar. Lógico, isso é muito bom, porque o conhecimento nos liberta. Então, o conhecimento, o principal conhecimento da palavra de Deus. E tem muitas pessoas, né, que passam mensagens virtuosas também, né? Mas não devemos, né, seguir essas pessoas. Precisamos ter filtro, pegar as coisas que estão alinhadas à palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida. É assim que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa que estou aprendendo constantemente e tentando fazer isso. E eu vejo que isso sim é você colocar virtudes em práticas, é isso que preenche, é isso que nos aproxima de Deus, sabe? Então, a gente precisa colecionar virtudes, sabe? Colocar em prática virtudes, não colecionar. A gente ter virtudes e não transbordar para as pessoas em sua volta, né? Então, a gente precisa buscar melhorias, se caso a pessoa quer. Pô, às vezes eu penso, cara, tudo é ilusão. É, o que a gente tem de mais valioso é o tempo. Muitas das vezes a gente que é de baixo, a gente vai perder a maioria do nosso tempo, às vezes até se distrair, às vezes até se perde, né? Porque a gente fica tão focado numa coisa só, que quando a fé já passou 10, 20 anos, e às vezes, muitas das vezes, quando as pessoas conseguem, tem muitas pessoas que ficam, pô, melhora a sua condição financeira, transforma, chega no final, fala, pô, isso, tudo que eu fiz foi em vão, porque não construiu uma família, não construiu vínculos, não construiu bons relacionamentos. E mesmo que, não tô falando que a gente tem que ser apegado a essas coisas, né? Mas por onde a gente passa, a gente tem que mostrar um pouquinho de Deus dentro da gente para as pessoas, né? Não estou dizendo que e isso é bom, sabe? As pessoas, né, te ver como pô, fala, não, caramba, ainda tem pessoas boas nesse mundo. Isso é bom. Uma pessoa que reflete a imagem de Jesus Cristo, cara, isso é maravilhoso, não tem coisa melhor. Isso sim é verdadeiro. Agora a gente às vezes fica, pô, como que eu vou ficar rico? Igual hoje em dia na internet. Curso de ficar rico, curso de não sei o quê, aprenda não sei o quê, aprenda a ter renda extra. A maioria, infelizmente, são vendedores de cursos que eles pregam a mentira, né? Eles criam anúncios, anúncios falsos, anúncios, vamos dizer assim, que vende coisas vazias, superficiais, né? Que geram um gatilho emocional na pessoa, anúncios persuasivos, manipulativos, para a pessoa ir lá e clicar e comprar, né? Mas muitas das vezes não vai servir nada para a pessoa. Ela vai comprar aquilo, mas nem, por que eu comprei isso? Isso aqui não vai me ajudar. Então são poucas pessoas que realmente vendem coisas virtuosas, que realmente sabem, né? Hoje em dia o que mais tem é pessoas que não sabem de nada, que dá uma pesquisada, monta alguma coisa ali, joga na internet, no tráfego pago em anúncios, e a pessoa vai lá e compra. A pessoa muitas vezes não tem estudo para aquilo, né? Então não teve. A pessoa só quer ganhar dinheiro, né? Então ela cria anúncios manipulativos.
para pessoa, para tocar emocionalmente na pessoa e ela vai lá e compra, né? E a pessoa vai enriquecendo vendendo mentiras, usando a sua expertise, né? Mas a expertise, quando ela é descoberta, ela não é pura, mas a honestidade, quando descoberta, isso sim isso sim é pureza, né? Então, eu acho que a gente ser uma pessoa íntegra, honesta, né? Se a gente for avaliar, pô, eu sou uma pessoa que treina há muitos anos, faço atividade física, eu tenho conhecimento de dieta, mas eu não sou nutricionista. Então imagina eu, vou montar um PDF, um curso de como passar alimentação para a pessoa, para ganhar massa, para perder gordura, mas eu não sou nutricionista. Para que que eu vou? Eu não vou me sentir bem fazendo isso, sabe? Então, a gente tem que ser, eu penso assim, né? A gente tem que ser, pô, será que realmente eu estou sendo 100% honesto com a pessoa, sendo transparente, né? Muitas vezes a gente podia, pô, fazer de graça mesmo, porque a pessoa acha que comprando, achando que é um produto milagroso, alguma forma milagrosa, que é o que o brasileiro muitas vezes acredita que existe, quando compra vê que não é isso, sabe? Então, isso para mim não é viver em Deus, sabe? Então, as pessoas hoje em dia colocam a questão do dinheiro acima de tudo. A pessoa quer ter um status social para mostrar para as outras pessoas. E não é bem assim que funciona. Uma pessoa que é assim, ela só está buscando validação dos outros. Ela não é feliz. Ela não conhece a verdade. Então, quanto mais a pessoa conhece a verdade, ela vê que não tem a necessidade dela ficar buscando coisas materiais, sabe? Porque não é isso que preenche. Não sou contra isso. Quero que vocês entendam. Porque eu sou a favor de você buscar de uma forma desapegada. De uma forma desapegada, como se isso não fosse seu propósito principal. Mas se der certo, maravilhoso. Se você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que serve a Deus, você vai usar a sua condição para ajudar outras pessoas. Você não vai querer ficar acumulando riqueza, só para mostrar que, né, num mundo materialista, para as pessoas que são materialistas, que estão na mentira, você vai mostrar para as pessoas, você vai querer a validação dessas pessoas, e vai ter, porque as pessoas, a maioria delas, infelizmente, estão vazias, superficiais e dão valor em coisas terrenas, né? Então, isso para mim é uma vida de ilusão, né? Mas quando você consegue construir de uma forma desapegada para poder ajudar as pessoas, o nosso propósito nesse mundo é ajudar as outras pessoas, né? Deus fala, ame a ti mesmo como o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo, perdão. Então, a gente está aqui para poder, se você conseguir se ajudar, você ajudar os outros, né? E não só financeiramente, né? Às vezes você tem um conhecimento da palavra de Deus, que é o que mais importa nesse mundo. Você vai ver uma pessoa na dificuldade, uma pessoa que está preparada para aceitar, para querer transformar, você vai falar de Deus para ela, você vai falar sobre o evangelho. Deus fala, pregar o evangelho a todas as criaturas. Então você vai pregar o evangelho para uma pessoa daquela e ela vai transformar, a partir daqui você vai colocar uma semente na vida dela, ou até mesmo conseguir transformar ela, aproximar ela de Deus, e ela vai se preencher, e isso vai salvar a vida dela. Então, a pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento de coisas virtuosas, isso sim é o que preenche, isso sim é o que transforma a pessoa, porque eu vejo tudo o que é ao contrário disso, ilusão, uma vida de mentira, né? O inimigo, né? Ele é o pai da mentira. Então, ele usa mentiras como se fossem verdades para enganar pessoas, distrair pessoas. Ele usa mentira de várias formas distorcida para levar a pessoa ao abismo, né? Então, eu enxergo o mundo dessa forma. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Todo bem material é ilusão. Todo emprego é ilusão, né? Lógico que você precisa de trabalhar para dar comida, sustentar a sua família,
pôr comida dentro de casa. Isso não é ilusão. Você conseguir colocar comida dentro da sua casa. Você está ali, por exemplo, um homem que é casado, tem sua esposa, sua filha, um homem que quer ser provedor. Está na Bíblia. Do suor do teu rosto virará o pão, né? No caso, o homem. Então, o homem que está buscando isso, ele está buscando virtude, né? Ele está buscando um propósito que Deus, né? Um propósito bíblico, princípios bíblicos. Mas Deus fala que os justos, eles não perecem, eles não vão passar fome. Então, se Deus o livre você perder seu emprego não é tudo. Deus o livre você ficar desempregado. Se você confia verdadeiramente em Deus, você vê que tudo é isso, é uma ilusão, Deus não vai te deixar passar necessidade. Agora, se você fica com dúvida, que você não acredita, você vai sempre colocar o seu emprego no centro de tudo. Então, a pessoa sai daquele emprego, ela fica perdida, não tem mais identidade, porque ela, ela colocava o emprego como centro de tudo. Então, a gente tem que colocar no centro de nossas vidas, tem que ser Deus, Jesus Cristo. Não tem como. Tiramos, a gente está seguindo um caminho e a todo momento a gente não está olhando para Deus, a gente está olhando emprego, a gente está olhando dinheiro, a gente está olhando isso aqui, e Deus sempre não fica em segundo plano. Você nunca vai seguir a sua vida, você nunca vai buscar virtudes, você nunca vai querer entender o que Deus quer para sua vida, sabe? Então, é isso, sabe? É isso que eu queria passar para vocês, essa mensagem. Muitas das vezes as pessoas ficam angustiadas, tristes. Pô, eu tenho tantos anos, não conquistei nada. Pô, eu tenho não sei o quê, e eu fica assim comparando, fica, né, se comparando. Então, só que isso é tudo ilusão, sabe? Então, eu acho que você deve buscar Deus primeiramente. O primeiro passo que nós, seres humanos, deve buscar é evolução espiritual. Se a gente não evoluir espiritualmente, ou seja, se a gente não tiver intimidade com Deus, nós estamos caminhando para a morte, né? Essa é a verdade. Então, primeiro, evolui espiritualmente. Pô, eu não tô sim, sim, sim. Cara, então faz o seguinte, começa a buscar Deus. Deus está de portas abertas, de braços abertos a todo momento. Comece a buscar Ele, você vai ter acesso a Ele, e Ele sim vai te dar o discernimento. E aí sim você vai trilhar um caminho verdadeiro, um caminho da verdade. Não é porque imagine só, a pessoa tá ali, não sei o quê, vivendo uma vida de, entre aspas, propósito, só que ela tá servindo a mentira, ganhando dinheiro, não sei o quê, e isso para ela é propósito. Ela não buscou a Deus antes de querer alguma coisa, ela buscou a vida com as forças dela, com as vontades dela, com as suas paixões, com suas crenças, e não buscou na palavra de Deus. Então, pô, uma pessoa dessa tá indo pro inferno, a verdade é essa, né? Então, quando elas, às vezes a pessoa é, tá tão distraída com isso que ela não vai escutar o chamado de Deus. Então, o que que você prefere? Você prefere buscar a Deus primeiro para depois para que Ele possa te mostrar o caminho, ou você seguir o seu caminho com suas próprias vontades, com suas próprias forças e perder a salvação? Então, você que aí está perdido, que está triste, que está se apegado a essas coisas, se apegue com Deus. Comece a oração todos os dias, cedo, à noite, faça uma oração, pede discernimento, fala, Deus, me guia. Eu quero que comece a ler a palavra. Não só ler a palavra, às vezes você não quer ler, mas põe no YouTube, tem muitos pastores da hora aí que seguem a verdade, que passam um ensinamento bacana sobre qualquer tema que você quer ver. Se você precisar o tema tal, o pastor Hernandes Dias, por exemplo, pastor que eu gosto muito, se eu não me engano, Hernandes Dias. Coloca o tema,
que você quer, eu quero sobre espiritualidade, eu quero sobre dinheiro, eu quero escutar sobre relacionamentos. E escute o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. A Bíblia é um livro completo, ela fala de tudo, ela fala de dinheiro, fala de espiritualidade, ela fala de virtudes, comportamento, como a gente tem que vestir, como a gente tem que falar. Então é tudo, entendeu? Então Deus vai mostrar o caminho para você. Então, uma pessoa que está perdida, no sentido de tentando se encontrar e não escolheu ainda nenhum caminho, essa pessoa está mais próximo de Deus do que aquela pessoa que você vê na rede social, por exemplo, às vezes, na televisão, sei lá onde. Uma pessoa que está ganhando muito dinheiro com mentira, divulgando coisas ruins, propagando coisas ruins, né? Se perdida na sensualidade, na vaidade, na mentira, no dinheiro. Você vê aquela pessoa e fala, caramba, você com um olho terreno, você vai ver, caramba, essa pessoa está muito bem. Uma pessoa dessa está mais afastada de Deus, muito mais do que propriamente você que está ali perdido. Às vezes Deus está ali te resguardando para poder você não seguir o seu caminho com suas próprias forças. Ele está, tipo, te dando uma oportunidade de você buscar ele primeiro para depois querer seguir um caminho. Aí sim é um caminho verdadeiro, um caminho de propósito, um caminho de virtudes. Então, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Agradeço vocês aí, espero que vocês curtam o vídeo, que vocês possam se inscrever, dar aquela força no canal. E eu estou iniciando agora. Eu sou uma simples pessoa que quer passar. Eu passei por muitas dificuldades, em alguns momentos eu vou falar aqui no vídeo, às vezes, às vezes vou colocar um vídeo só sobre o meu testemunho. Então, eu sou uma pessoa que quer ajudar as outras, né, sem nada em troca. E eu também ser ajudado, porque eu sou um falho, eu sou um pecador, eu não sou o dono da verdade nenhuma. Se você quer saber sobre a verdade, é na palavra de Deus, tá? Então é isso. Eu quero passar a minha visão que eu tenho sobre minhas experiências, sobre o que eu aprendi, sobre o mundo, sobre a palavra, que é isso que importa, tá? Então obrigado a todos vocês aí e um abraço.